Fala, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver quais posições o Botafogo precisa contratar para a temporada de 2024 para poder sonhar, quem sabe, com um título de Libertadores da América. Quais posições e quais níveis dessas contratações o Botafogo precisa. Fiz uma análise aqui do elenco do Botafogo, levando em consideração o que eu acompanhei do Botafogo na temporada de 2023. Fiz análise de todos os jogos do Botafogo, assisti a todos os jogos do Botafogo, do Carioca até o último jogo do Campeonato Brasileiro. Então eu tenho propriedade para analisar e falar quais posições eu acredito que o Botafogo precisa se reforçar urgentemente se quiser brigar por alguma coisa. Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, qualquer título que seja possível, também de Copa do Brasil. Beleza? Então deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todo disso aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de futebol do WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis aí de Botafogo. E vai fazer sua aposta hoje em Fluminense versus Manchester City, aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Lá você tem as melhores cotações possíveis para todos os jogos, inclusive para esse. E na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Bora pro vídeo. Então, rapaziada, fazendo uma análise do elenco do Botafogo atual, a gente sabe que o Botafogo vai ter a saída do Lucas Perry e do Adrielson. Então o Botafogo já necessariamente tem que contratar um bom goleiro para, no mínimo, brigar por posição com o Gatito Fernandes. Eu contrataria um cara já pensando em ser titular. Então o Botafogo precisa de um goleiro de um bom nível, tem que contratar. O João Paulo deve ficar no Santos, então o Botafogo deve buscar outro goleiro, mas que seja um goleiro que chegue com status de titular. O Botafogo precisa de um zagueiro que seja contratado para ser titular, para substituir o Adrielson. Mas além de um zagueiro para ser titular, o Botafogo precisa pelo menos contratar outro zagueiro para brigar por posição ali com o Vitor Cuesta. Cuesta na reta final do Campeonato Brasileiro foi muito mal, acho que ele ficou muito lento e o Botafogo precisa de uma zaga rápida, até pelo estilo de jogo agressivo que demonstrou em vários momentos no Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo precisa contratar dois zagueiros, um para ser titular absoluto e o outro no mínimo para brigar por posição com o Vitor Cuesta. O Botafogo precisa contratar um lateral esquerdo para ser titular. Na minha opinião, não dá pra você contar que o Marçal vai voltar a jogar bem e nem que o Hugo vai assumir essa titularidade do Botafogo. Então o Botafogo tem que contratar um lateral esquerdo para ser titular. O Botafogo também tem que contratar um lateral direito pensando em ser titular. Tem o Rafael, que porra, a gente não tem muita confiança que o Rafael pode ter uma sequência de jogos. E aí tem o Matheus Pontes, que ainda não apresentou aquilo que era para ele ter apresentado, que é um jogador jovem, então pode ser que vá bem, pode ser que vá mal. Então o Botafogo tem que contratar um lateral direito também para ser titular, um lateral esquerdo para ser titular, um lateral direito para ser titular, um zagueiro para ser titular, um goleiro para ser titular. Então o Botafogo praticamente tem que reformular todo o seu sistema defensivo para 2024, na minha opinião. Ou pelo menos trazer jogadores com bom nível para brigar por posição com os que já tem no elenco, já que o Botafogo não vai se desfazer desses atletas que tem no elenco: Marçal, Hugo, Rafael, Matheus Ponte. E nem Cuesta na zaga, nem Bastos e nem o Felipe Sampaio. Para volante, o Botafogo tem o Danilo Barbosa e tem o Marlon Freitas, dois primeiros volantes ali que são ok, cara. Não é uma prioridade para o Botafogo hoje contratar jogador para essa posição. Se puder investir em um segundo homem de meio de campo para revezar com o Tietê, que tem também características de jogo que o cara saiba jogar com a bola nos pés, eu contrataria. Você vai ter a volta do Patrick de Paula, mas a gente não sabe como ele vai voltar. E tem o Gabriel Pires, que fez um 2023 muito inconstante. Em alguns momentos dos jogos ele é bem, em outros momentos ele é muito mal. Então eu contrataria mais um segundo homem de meio de campo visando brigar por posição no time titular, com nível de titular. Mais um meia, o Botafogo tem que trazer outro meia, um jogador de criação. Não necessariamente um camisa 10, mas um jogador que tenha capacidade de controlar meio de campo, que tenha capacidade de achar um passe mais diferenciado e de um bom nível. O Botafogo tem que buscar esse cara no mercado, até porque Lucas Fernandes foi embora, o Eduardo teve uma queda de produção muito grande na reta final da última temporada, então o Botafogo precisa contratar esse jogador de meio de campo. Com certeza é uma das posições mais primordiais que o Botafogo precisa contratar nesse momento. E para as pontas, Maurício, o Botafogo perdeu o Luiz Henrique.
Eu não confio no Vitor Sá para ser titular no Botafogo na temporada de 2024. Muita gente vai falar, pô, mas o Vitor Sá jogou bem. Jogou, cara, na reta final, fez bons jogos, mostrou vontade. Mas pensando em ser campeão, eu acredito que o Botafogo tem que buscar outro ponta esquerda, outro meia esquerda para ser titular. Ou no mínimo para brigar por posição com o Vitor Sá. Aí nos treinamentos, nos jogos, você decide quem é titular. Mas um cara com status de titular para ponta esquerda. Eu, se fosse o Botafogo, contrataria. Para a ponta direita, o Botafogo tem o Segovinha, tem o Diego Hernandes e tem o Júnior Santos. Talvez seja uma prioridade menor nesse momento. Eu buscaria antes um ponta esquerda. E também, não sei se vai ficar o Diego Costa. Se o Diego Costa não ficar, o Botafogo tem que buscar outro centroavante para buscar brigar por posição, pelo menos com o Tiquinho Soares. Essas são as posições primordiais para o Botafogo contratar. Então são uma para o gol, 2 para a zaga, um para lateral esquerda, um para lateral direita, um segundo meio campista, um meia, um ponto esquerda e talvez um segundo centroavante se o Diego Costa não ficar. Então o Botafogo precisa se movimentar no mercado se quiser pensar em título. Se quiser pensar em fazer um campeonato de meio de tabela, talvez brigando por uma pré-Libertadores, não vai precisar disso tudo. Mas se quiser entrar em uma Libertadores da América com possibilidade de ser campeão, tem que contratar jogadores para essas posições. Até porque esse elenco do Botafogo, se você não mudar muita coisa, já fica muito marcado. Imagina aí o Botafogo estreia na pré-Libertadores, Deus que me livre, mais perto é o jogo lá fora de casa. Mano, já vai virar um inferno. A pressão em cima dos jogadores, a desconfiança da torcida. Então você precisa dar uma oxigenada nesse elenco, precisa trazer jogadores novos, caras novas. E é isso que o torcedor do Botafogo tanto tá esperando para essas próximas semanas, até pelo menos ali o início do ano, até o início do Campeonato Carioca. Mas comentem embaixo a opinião de vocês. Na sua opinião, quais posições o Botafogo precisa contratar para 2024? E quais jogadores você queria ver no Botafogo? Beleza? Ficou nessa, abração do Francesco. É nóis. Fui!